Pois é, galera, vamos entrar aqui nesse segundo vídeo. A gente no primeiro vídeo falou do trajeto do mestre da Bahia para Paraíba, Pernambuco. Aí a gente finalizou esse primeiro vídeo na capoeiragem de Pernambuco, nessa capoeira de Pernambuco, na construção, quem foram os alunos do mestre, com quem ele se relacionou, quem eram as pessoas que estavam nessa época. E agora a gente vai entrar nesse período em que o mestre já começou a construir o trabalho dele. A gente tem um vídeo também sobre educação na capoeira do mestre, para vocês acompanharem também, que a gente acabou de gravar, foi antes desse vídeo agora. E agora a gente vai pegar aqui o fio da meada, ou seja, digamos assim, o mestre ficou 12 anos em Pernambuco, os outros 6 anos de construção da associação em Pernambuco e da visão da capoeira em Pernambuco. Vamos lá, mestre. Seguinte, naquele momento em que precisava firmar a capoeira, era necessário que se unisse, porque seríamos mais fortes. E aconteceu isso. Nós nos unimos, os mestres, os 7 mestres que deram início a essa revitalização, né, da capoeira, se uniram e criaram a Associação Pernambucana de Capoeira. Bom, nessa associação tinha estatuto, regras, quem era presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, tudo que compõe uma associação. E nessa associação que acontecia, que era localizada na rua Gervásio Pires, ali no centro de Recife, a gente tinha aulas de capoeira. Cada mestre tinha assim seu dia para aplicar a aula. Também todos os alunos, eles trocavam de corda no mesmo período, no mesmo tempo. Então, o batismo de capoeira era feito num dia em que todas as outras escolas estavam presentes. Troca de corda, pela mesma forma. Bom, e lá a gente passou a usar inicialmente a graduação com as cores da bandeira do Brasil. E foi designado que cada grupo, o capoeirista tinha que usar a camisa, o abadá, né, calça, camisa, corda. Tudo bem. Aí houve um momento em que nós fomos convidados pelo mestre Zulu, lá em Planaltina, em Brasília, para discutir um sistema de graduação com cores baseado nos orixás. Bom, e lá tinha mestres de todo o Brasil, e nós fomos. Esses mestres que estavam na associação estiveram lá. Quem eram esses mestres que estavam na associação? Que o senhor lembra, né? Porque às vezes pode falhar a memória, mas alguns nomes o senhor lembra? Ó, mestre Mulatinho, Pirajá, mestre Coca-Cola, mestre Lázaro, mestre Paulo Guiné, todos esses estavam lá presentes. E tinha as regras, né? As regras. Chegamos até a fazer um campeonato de capoeira. Até porque a gente tinha a ideia de que não deveria, assim, dividir. Aqui é capoeira Angola, aqui é capoeira regional. Era capoeira. Então a prática era utilizada, né,
mas dentro de uma visão de capoeira como um todo, no geral. Não era assim, não, aqui é capoeira regional, tá. Só mais tarde, quando já no retorno de Brasília, aí já começou a mudança. Não, nós não vamos usar mais as cores da bandeira do Brasil, vamos usar a graduação sugerida por mestre Zulu. Tá. Aí era mestre Zulu junto com o mestre Tabosa, enfim. Aí já começou a mexer no próprio estatuto, né, que tinha as suas regras, começou a mexer. Mestre, desculpe interromper. E por que foi escolhida o sistema da bandeira do Brasil? Por que essa associação escolheu? Porque já tinha a Federação Brasileira com a bandeira do Brasil? A Confederação Brasileira de Pugilismo tinha um departamento de capoeira e que determinava as cores da bandeira do Brasil. Ok. Por essa razão. Bom, aí abandonamos essa graduação e começamos a seguir essa outra do mestre Zulu Tabosa, né? e Tabosa. Bom, aí o que acontece? Começamos, acharam que era bom que convidássemos mestres de outros estados, que pudesse fazer vivências e ministrar workshop. Ótimo, porque isso é uma forma de crescimento. Só que a cada mestre que chegava para aplicar suas vivências, determinados grupos da nossa associação passava imediatamente a seguir as normas daquele mestre, sem discutir se era bom, se era ruim. A identidade do conjunto. A né? identidade do conjunto começou a se perder. Aí começou a se perder porque aí uns que já tinha anos, que já usava a graduação da bandeira do Brasil, aí largou de mão a graduação do mestre Zulu, aí voltou a graduação da bandeira do Brasil, e aí um dos últimos, né, até o momento que eu estava presente, um dos últimos que foi convidado foi o mestre Camisa, mestre Camisinha. Aí, na época, eu tive que viajar e eu ia chegar num domingo. Então, viajei e deixei o mestre Camisinha aplicando atividades, né, os outros mestres da associação dando cobertura, tudo mais, tá. Aí quando eu chego no domingo, ia ser o batismo e troca de corda. Quando eu chego, aí o único grupo que estava com camisa era os meus alunos. Os demais era só o abadá, só a calça do abadá. Aí eu achei estranho aquilo, eu disse, gente, o que foi que aconteceu? Não, porque o mestre Camisinha disse que não tem problema nenhum a gente jogar capoeira sem camisa, não sei o quê. E eu já tinha uma situação que aconteceu comigo por conta de jogar capoeira sem camisa, que até hoje nunca esqueci. Eu estava fazendo um show de capoeira no restaurante Moenda, lá em Salvador, e era sem camisa. E aí comecei a jogar e tudo mais, comecei a suar, e à medida que eu ia fazendo os movimentos, o suor ia caindo no chão. E houve um momento em que o meu oponente aplicou uma meia-lua de compasso. Eu tentei me esquivar e escorreguei
deixando o rosto exatamente onde a perna do cidadão passava, e que me fraturou a mandíbula em 2 lugares. Então isso aí eu nunca esqueci. E eu tinha assim aversão a jogar capoeira sem camisa. Então quando a associação designou que ia ser todo mundo com camisa, eu achei maravilhoso. E aí quando eu chego no domingo, o único grupo que estava com camisa era o meu. Ou seja, o senhor acha que a construção foi coletiva, no início foi bem coletiva, essa construção da associação em Pernambuco, mas que depois com essa ida a Brasília e a volta de Brasília isso foi mudando, e que depois com a vinda de outros mestres de outros estados com outras visões, cada um deixava a sua visão e cada subgrupo dessa associação acabava por adotar determinados tipos de verdades para eles mesmos, e a associação perdeu essa identidade de conjunto, e foi quando a capoeira de Pernambuco, digamos assim, enfraqueceu, dividiu-se, né? Ok. E aí foi um momento que eu disse, olha, eu já estava nas escolas, né? Eu disse, olha, eu vou continuar o meu trabalho nas escolas e eu vou me desligar da associação. Então eu me desliguei da associação, continuei fazendo meu trabalho nas escolas, com a capoeira nas escolas, reforcei a capoeira na Zona Norte, com a galera. Nesse momento também já houve umas iniciativas de implantação da capoeira na Zona Sul de Recife. E começou um translado. Às vezes, alunos que começavam comigo na Zona Norte, chegava um período, ele migrava para o grupo de capoeira da Zona Sul e ficava nisso. Hoje, essas pessoas, né, que naturalmente fizeram isso, hoje elas reconhecem que eu fui o mestre delas. Mas chegou um momento que essas pessoas optaram por outros mestres e negava até que já tinha treinado comigo. Até porque os próprios alunos, meus alunos, falam que quando eles chegavam numa roda de capoeira, não podia dizer que eram meus alunos, porque outros grupos, todos queriam testar esses alunos. Então havia sempre violência, porque quando eles diziam que eram meus alunos, então eles juntava sempre um grupo para querer testar. Aí foi quando o senhor... E foi isso, mestre, que impeliu o senhor a querer mudar do Recife? O senhor sentiu algum tipo de decepção com a capoeira de Pernambuco? Nessa época, né? Não estou falando de hoje. Sim. Não, contribuiu para a sua despedida, não foi isso ou não? Não. O que contribuiu foi para que eu me fortalecesse, dando avanço numa capoeira que não era muito praticada. Então eu passei a utilizar a capoeira com pessoas deficientes. Pessoas com deficiência, naturalmente. E aí com mulheres praticando. Isso foi para outras áreas da educação através da capoeira também. Isso. Então, por exemplo... Se reinventou, né, mestre? Lógico. A capoeira é camaleão, né? Que eu já dizia os mestres aí, os antigos mestres. Então eu fui me adaptando e aí comecei a atingir locais ou áreas que não estava sendo muito trabalhada, que era a questão da dança afro.
E aí o que é que eu fiz? Pegava os capoeiristas, aplicava coreografias para maculelê. Então aí eles já iam começando. E as danças que eu montava, as coreografias que eu montava, eram coreografias guerreiras. Era uma estratégia, porque eu estava num estado onde tinha o slogan de que homem que dançava era homossexual necessariamente. Então, os meninos não queriam se apresentar, né, a ser confundido com homossexual. Nada contra o homossexual. Mas eu quero dizer que as coisas, cada coisa no seu lugar. Mas eu mesmo também fiz dança em Pernambuco. Eu sou do berço da dança de Pernambuco, do grupo Retornança. E quando eu ia para os ensaios também era a mesma coisa. Os meus amigos de bairro e tal achavam e ficava tudo tirando onda, né? Como a gente ia lá, só porque eu dançava. Então eu quebrei paradigmas. Eu reconheço isso. Porque eu chegar num estado que é considerado um estado de cabra macho, né? Cabra macho. E fazer esse cabra macho jogar capoeira e depois jogar capoeira de tapa-sexo, realmente é coisa de cinema, né? É a parte cultural artística, né? Que o senhor desenvolveu muito. Isso, quer dizer... E isso virou grupo de show, mestre? Virou um grupo de show também? Virou. A gente fazia espetáculo no Teatro Santa Isabel, tinha um círculo de dança, a gente participava. A gente chegou a viajar, ganhou o prêmio do Recuerdo aí para Pacaraí, no Paraguai, né? E a gente sempre estava viajando. A gente teve um projeto que era de uma tórnea, que era a respeito... Desculpa. Um espetáculo voltado aos 100 anos, a comemoração dos 100 anos da abolição, ou da Lei Áurea, né? Então a gente montou um espetáculo e começou a apresentar esse espetáculo em vários estados do Brasil. Muito bom. Mestre, aí depois o senhor foi pro Maranhão, né? Fui. Em que ano é que o senhor partiu do Recife? 1992. Eu fui... Porque na verdade a minha saída, meu afastamento do Recife, já houve situações, né, de traição. Aí, não assim, pelos capoeiristas. Da vida, né? É. Da vida. Então, eu abandonei, né, O estado. o estado e fui para Salvador. Passei o ano de 93 em Salvador e quando foi em 94 eu fui convidado para ministrar uma oficina de dança afro lá em São Luís do Maranhão. Aí eu fui, era só 15 dias e aí eu voltei a Salvador só para pegar um resto de roupa e retornei. Até hoje. Até hoje. Pegou a muda de roupa e mais de 25 anos já lá. Agora é engraçado porque eu, com essas coisas de traições, eu não quis, eu queria mesmo esquecer. Eu digo, eu vou pro Maranhão porque eu vou esquecer esse negócio de dança afro, esquecer capoeira e tal e tal. Aí, em 94, comecei
Aí fui dar esse curso de dança afro. Aí conheci o grupo Comover, que era um projeto de extensão da Universidade Federal do Maranhão, e não tinha dança afro. Aí eu implantei um núcleo de cultura afro-brasileira nesse grupo, e hoje é intitulado Instituto Oficina Afro, né, do Maranhão, e pelo qual eu faço parte. E aí a gente vem convidando mestres para ministrar aula de capoeira. Aí também a idade já pesa no joelho, né? Artrite, artrose, aí tudo vai se juntando. Aí a velocidade já não é a mesma, né, de antes. Aí a gente vai só na manha, entra numa roda só para fazer mise-en-scène. E tá bom demais. Todo mundo quer jogar com o mestre, bora jogar. Aí faço 2, 3 gingas assim, já tô abraçando, apertando a mão. Fui. Ô mestre, quando você chegou na Maranhão, como é que era a capoeira de lá? Já tinha capoeira lá? Já. A capoeira de há muito tempo, porque quando nós fomos para Brasília, em Planaltina, né, discutir a questão da graduação do mestre Zulu, lá estava o mestre que deu qualificação à capoeira do Maranhão, que era o mestre Sapo. Então foi quando também tive a oportunidade de conhecer ele, baiano, onde o grupo de capoeira os grupos de capoeira existentes em São Luís do Maranhão afirmam que o mestre Sapo era aluno do mestre Canjiquinha. E eu acreditei. Só porque o mestre Sapo estava no grupo do mestre Canjiquinha, no momento que o mestre Canjiquinha foi fazer uma apresentação em São Luís do Maranhão. O mestre Canjiquinha voltou para a Bahia e ele ficou. Como aconteceu com muitos baianos, né? É verdade. Que viajavam nesses grupos, né? É verdade. Aí, para minha surpresa, eu vou receber o prêmio Birimbau de Ouro lá em Salvador. Encontro com um mestre querido chamado Pelé da Bomba e passamos a conversar. Aí ele disse: você tá onde? Eu tô no Maranhão. Ele fez: e quem é que toca a capoeira lá? Pai, tem vários mestres. Mestre Patinho, que é das antigas, que já morreu, né? Mestre Osamor, que é das antigas, que também morreu. Tem o mestre Bamba, que tá vivo. Eu falando. Aí ele disse assim: mas quem botou a capoeira para funcionar, inclusive jogando com navalha, foi o mestre Sapo, que era aluno de Canjiquinha. Ele disse: o quê? Não, Sapo nunca foi aluno de Canjiquinha. Eu emprestei Sapo, meu aluno. Eu que ensinei capoeira para mestre Sapo. Isso o mestre Pelé da Bomba. Isso, ele me dizendo. É porque nessa época, né, mestre, tinha aquela coisa da pessoa às vezes participar de vários conjuntos, né? E às vezes o menino tá fazendo apresentação com determinado mestre para uma apresentação, sai, já vai para outro, faz para outro mestre também. E que era uma comunidade de capoeira, né? Dessa forma, mais ou menos, né? Exato. Ô mestre, e agora atualmente no Maranhão, como é que o senhor vê a capoeira de lá? O senhor está ativo na capoeira do Maranhão ou o senhor está trabalhando mais com a área de educação na universidade? A capoeira nunca saiu de mim. Eu até que quis dar um tempo, mas o ensino da capoeira, a capoeira é uma lição de vida.
A capoeira me deu, assim, muitos instrumentos de sobrevivência, instrumentos de reflexão. E aí eu não posso me afastar dessa arte, está em mim e eu não posso me afastar dela. Aí mas eu sempre devagar, porque quando você chega num lugar estranho, você tem que pisar devagar, não pode, já foi. Tinha um mestre Patinho que me conhecia de outros momentos da vida, mas uma grande parte daqueles capoeiras não me conheciam. Aí quando alguém me chamava de mestre, eles imaginavam que é porque era mestre em tocar instrumento, era mestre em cultura afro. Mas assim, não se davam conta que a capoeira também é cultura afro. Outro, como eu não estava nas rodas de rua, não estava nos eventos da capoeira por lá, então achavam que eu não era mestre de capoeira, eu era apenas mestre De cultura afro. de cultura afro. Passou. Quando foi em 2010, o IFAM criou o prêmio Viva Meu Mestre e eu me inscrevi. E aí, para surpresa de muita gente lá, só eu, em São Luís de capoeira, só eu e o mestre Patinho recebemos esse prêmio, consagrado, né, pelas atividades, pelo serviço, contributo à capoeira lá em Recife e também na Paraíba. Então, como resultado desse trabalho, então eu recebi o prêmio Viva Meu Mestre em 2010. Em 2018 recebo o prêmio Berimbau de Ouro, onde reúne diversas expressões da capoeira, mestres antigos e novos. E aí eu estava lá em 2000, que você é indicado num ano e recebe o prêmio no outro. Então, esse ano de 2019, no mês de março, estava eu lá recebendo o prêmio Berimbau de Ouro. Muito bom, mestre. Mestre, eu quero lhe agradecer por essa disponibilidade em deixar esse legado para nós capoeiristas, né? Testemunho verbal desse é importante, a oralidade na capoeira é importante. A gente está na internet, como o senhor falou, a capoeira tem que se adaptar. A gente vai tentando também acompanhar um pouco essa nova forma de também se construir a capoeira, né? Então, lhe agradecer pela oportunidade, viu, mestre? Por tudo isso aí. E é isso. Não sei se o senhor quer dizer mais alguma coisa aqui para o pessoal que vai estar vendo o vídeo. Não, porque durante toda a minha vida, desde quando eu, já com 17 anos, quando eu parti para o mundo, e com 21 anos, 1977, eu estava na Paraíba, eu tinha em mim que eu era apenas um instrumento de divulgação da capoeira. Eu tinha capoeira numa missão, e essa missão eu ia ter que defender essa arte em todos os momentos. Então, sofri. Eu estive há pouco na Suíça, conversando com ex-alunos de capoeira lá de Recife, e eles estavam me dizendo que o que fizeram juntar um grupo de capoeiristas e invadir uma apresentação que eu estava fazendo, né,
na Universidade Católica, eles disseram, esses alunos que hoje estão na Suíça, disseram para mim: ah, mestre, o que aconteceu ali é porque o senhor estava tomando muito espaço na Zona Norte. O senhor estava conseguindo agregar muitos capoeiristas da Zona Norte. Então foi como um desafio. O pessoal da Zona Sul vai invadir. E outra, também ficaram com medo que o senhor tomasse o espaço, devido à sua experiência, tomasse o espaço na Universidade Católica para aplicar aula lá. Eu digo: veja, meu Deus, eu não tinha nem nunca pensado nessas possibilidades. E quando você olha para esse passado longínquo, né? O seu coração já está tranquilo em relação a isso tudo? Ah, uma coisa que eu aprendi com a capoeira foi perdoar, meu irmão. Olha. Obrigado, mestre.